queridos amigos e amigas que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz. Estamos mais uma vez juntos no programa Refletindo com Emmanuel. Seguimos no capítulo 48 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel tece comentários sobre diversas passagens do Evangelho. Desta feita, o capítulo 48 tem o seguinte título: Guardai-vos. Vamos lá. Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Judas, capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que a nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possui. Então, mais uma vez, Emmanuel traz importantes comentários acerca de passagens do Evangelho do Cristo. Desta feita, com o tema Guardai-vos, ele traz dois aspectos da passagem em que nós temos o seguinte: estes, porém, dizem mal do que ignoram. Ou seja, nesse primeiro contexto da passagem, ele fala em que as pessoas às vezes tecem comentários sobre aquilo que eles não têm o menor conhecimento, mas eles mesmo assim querem emitir comentários. E naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, sobre aquilo que eles sabem, ou têm pelo menos um relativo conhecimento, eles dizem aqui, de maneira bem incisiva, fala, como animais irracionais se corrompem, ou seja, uso esse pequeno conhecimento deles, às vezes de forma ruim, de forma desairosa, ou por meio do orgulho excessivo, falam mais até daquilo do que sabem efetivamente, com base naquele pequeno conhecimento. E Emmanuel começa comentando da seguinte forma: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Ou seja, isso é a coisa mais normal do mundo. Às vezes pessoas que não têm conhecimento de determinados assuntos ou determinadas questões da vida de algumas pessoas mais próximas ou afastadas, elas se sentem no direito de emitir comentários sobre aquilo que elas desconhecem. E não só satisfeitas em emitir esse tipo de comentário, tecem opiniões desairosas até mesmo sobre algo que ela não sabe, baseada no ouvir dizer, baseada numa percepção inicial dela. E aí essas pessoas começam a tratar de assuntos e temas que têm total ignorância, emitindo opiniões às vezes muito graves. Isso a gente vê todos os dias, e nesses tempos de pandemia nós efetivamente vimos muito disso. E Emmanuel prossegue: almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Então ele deixa claro, não dominam os movimentos da vida e preferem, pela própria inconsciência, ou seja, se subjugam pela inconsciência ou pela ignorância própria, preferem se manter nessa ignorância, ao invés de guardarem para si a opinião,
até saberem efetivamente o que está acontecendo. E mesmo assim, não quer dizer que ela tenha que emitir alguma opinião sobre a vida dos outros, né? Ou sobre questões que efetivamente ela desconhecia e passa a ter algum conhecimento. No parágrafo seguinte, Emmanuel continua: e são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Ou seja, na medida em que ela tem algum conhecimento, tem alguma noção de determinados assuntos ou questões, ela mesmo assim ainda se porta de forma irracional, emitindo opiniões além do necessário, continuando falando mal sobre as pessoas ou sobre situações, sem refletir efetivamente sobre aquilo que ela está tratando. Ou seja por orgulho, seja por vaidade, seja pelo desejo de simplesmente influenciar as pessoas, né? E nesse caso aqui de maneira negativa, ela emite opiniões além até do conhecimento dela. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, ou seja, ele pega um determinado assunto que é importante e ele corrompe de acordo com o seu interesse, o seu egoísmo, a sua vaidade, o seu orgulho, né? Insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Ou seja, ele ainda pega determinadas situações em que pessoas, ao tentar ajudar ou tentando fazer o bem, ou tentando emitir opiniões, né, agregadoras, aí vem essa outro tipo de pessoa, faz os comentários simplesmente para desdizer aquilo que a pessoa efetivamente está fazendo, não é? Ou como ele fala aqui, ridicularizar os feitos mais nobres, de pessoas que estão buscando fazer o bem, buscando auxiliar o próximo, e ele, por orgulho e vaidade, ele prefere simplesmente falar mal daquela atitude, botar um defeito, dar o descrédito para aquela atitude daquela pessoa. Quantas e quantas vezes hoje nós nos deparamos, muitas vezes nós mesmos também nos colocamos, não somos perfeitos, nós muitas vezes tecemos comentários daquilo que não desconhecemos. E aí vem Emmanuel e traz a seguinte sugestão para nós, ou conselho: guardai-vos de atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Ou seja, nós devemos nos guardar de emitir comentários, né, desairosos, primeiro, daquilo que nós desconhecemos, e segundo, daquilo que nós aparentemente conhecemos, e mesmo assim nós levamos aquele comentário, né, desrespeitoso, desairoso, com base no nosso orgulho, de ver às vezes uma pessoa fazendo algo que em algum momento nós talvez quiséramos fazer, e como nós não fizemos e outra pessoa fez, nós vamos lá e fazemos um comentário desairoso por inveja, por egoísmo, por orgulho. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho para que nossa análise não esteja fria e obscura. Mais uma vez, Emmanuel, em vários textos dele, ele traz a importância do Evangelho do Cristo. As observações contidas no Evangelho, elas nos dão instrumentos suficientes para que em situações dessa natureza nós não façamos qualquer juízo de valor, compreendendo muitas vezes o nosso desconhecimento do assunto, tendo a humildade de reconhecermos que nós não sabemos, e se nós não sabemos, a gente não emite opinião nenhuma, e mesmo aquilo que nós sabemos, nós também entendemos que nós não temos o conhecimento total daquele assunto. E nós falamos exatamente daquilo que nós sabemos sobre determinados assuntos, questões. É como nós se conhecêssemos a matemática até um determinado nível e nós falamos muito bem, expandimos bem sobre os assuntos até aquele nível de matemática. A partir daquele nível que eu não domino, eu não emito opinião, não tento dar aula para ninguém, simplesmente eu reconheço que eu não consigo falar além daquele nível. E o Evangelho, nele estão todas as lições de humildade do Cristo, que nos permitem refletir sobre essas situações
e evitarmos de cairmos nessas murmurações irresponsáveis, como Emmanuel nos coloca. E ele continua: o conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Então, quando ele fala que o conhecimento com Jesus, ou seja, o conhecimento do Evangelho de Jesus, permite que, ele, além de transformar a nossa vida, ele nos dá a possibilidade de entender a mensagem viva de cada ser, compreender o nosso próximo na sua essência, compreender que tanto ele como nós tem limitações, tem restrições. Então nós digamos assim, nós nos colocamos no dever, né, não direito, mas no dever de evitarmos esse tipo de comentários desairosos, o uso da palavra, né, para levar o mal e não o bem, efetivamente. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, ou seja, nós humildemente reconhecemos a nossa ignorância acerca até de assuntos que nós aparentemente dominamos, respeitando os domínios das circunstâncias que desconhecem. Ou seja, se nós não compreendemos bem em que circunstância aquela situação ocorreu, né, a circunstância que levou uma pessoa a emitir determinados comentários, a cometer determinadas ações, se nós somos ignorantes nessas circunstâncias, nós também não devemos emitir opinião. E mais uma vez hoje a gente traz para a nossa realidade da pandemia, né, a infinidade de opiniões que as pessoas têm sobre tudo hoje em dia. Sobre a área de saúde, sobre a área de comportamento alheio, uma fiscalização do comportamento alheio, tá certo? Em que as pessoas se acham no direito de fiscalizar e criticar os outros por ela não ter, às vezes, o mesmo comportamento que ela tem, ou a mesma percepção de tudo que está acontecendo, dá o direito a essas pessoas de emitir opiniões, que elas desconhecem as circunstâncias de cada um, né? E ele continua, respeitando os domínios das circunstâncias que escolhem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possui. Ou seja, na medida em que nós desconhecemos, na medida em que nós até conhecemos um assunto, né, de maneira até profunda, não necessariamente quer dizer que nós tenhamos todo o conhecimento. Então, o que fica dessa lição de Emmanuel, eu vou agora fazer um fechamento simples. Primeiro, se nós não sabemos o que está acontecendo, evitemos de emitir opiniões. Guardemos para nós qualquer preconceito sobre algo que está ocorrendo ou que ocorreu. Segundo, daquilo que nós sabemos, que nós evitemos de deturpar a mensagem para que nós possamos nos sobressair como melhores que o outro, ou que saibamos mais do que os outros. Depois vem Emmanuel nos trazer para que nós guardemos essas murmurações irresponsáveis. Evitemos de fazer as situações que eu falei antes. E, principalmente, daquilo que nós sabemos, da mensagem que nós entendemos do próximo, que nós tenhamos primeiro prudência na análise daquilo que nós estamos vendo, e depois humildade de percebermos que nós não sabemos tudo, mesmo daquilo que nós dominamos. Que nós tenhamos mais respeito pelo próximo, pelas dificuldades de cada um, pelas atitudes que as pessoas às vezes tomam e nós, né, nos achamos o direito de julgar as pessoas, né? E podemos até voltar àquilo, seja coisas erradas que a gente perceba nas outras pessoas, a gente tem que ter, principalmente, indulgência com as imitações do nosso próximo. Principalmente, como Jesus falou, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Guardemos para nós as nossas opiniões desairosas. Se não for para nós agregarmos ou trazermos uma mensagem de amor, como está contido no nosso Evangelho do Cristo, é melhor nós guardarmos a nossa opinião e deixarmos que as circunstâncias tragam as respostas necessárias para todos e que não sejamos nós a trazer a mensagem de maneira deturpada
ou ruim em relação ao nosso próximo ou a qualquer outra situação das quais a gente tome conhecimento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e que Jesus, o divino peregrino da cruz, possa amparar e abençoar a todos nós nessa nova semana que se inicia. Um fraterno abraço.